Fala pessoal, professor Caio aqui, tudo bom com vocês? Espero que todos mundo estejam bem em casa e se cuidando. Pessoal, essa videoaula de hoje está relacionada à correção da atividade da semana passada, onde eu deixei com vocês algumas atividades para que vocês pudessem encontrar o zero da função, só que relacionado agora com a função do segundo grau. Se vocês se recordarem, no final do bimestre nós vimos zero da função de uma função de primeiro grau, né? Raiz de uma função. Nesse caso aqui, nós teremos raízes de uma função de segundo grau, né? Se vocês se lembrarem da equação de segundo grau que vocês já viram, vocês se lembram que vocês precisam utilizar o nosso famoso Bhaskara, né? Que é o nosso carro-chefe aí para poder resolver todos esses exercícios que a gente viu aí durante a semana. Primeira questão aqui, ele pediu para a gente encontrar o zero da função. E ele me deu essa função aqui que vocês podem ver, né? O x² mais 3x menos 10. De que maneira que ele pediu para que vocês fizessem isso? Para que o f de x fosse menos 10. Se vocês se recordarem, já que ele falou que o f de x tem que ser menos 10, eu substituo o meu f de x por menos 10. Tudo bem, fazendo isso, o que acontece agora? Eu teremos menos 10 igual a x² mais 3x menos 10. Beleza. Pegando esse menos 10 que nós substituímos no lugar do f de x, passamos para o outro membro, teremos que o x² mais 3x menos 10 mais 10. Por quê? Esse menos 10 que nós tínhamos aqui, nós trouxemos ele para o outro lado da igualdade. Então agora nós temos x² mais 3x menos 10 mais 10 igual a zero. Bom, fazendo essa operação aqui, menos 10 mais 10, nós temos resultado zero. Então agora ficou x² mais 3x mais 0 igual a zero. Esse zero aqui, se vocês pararem para observar, é o nosso termo C, termo independente. Se vocês não quiserem colocar ele aí, tudo bem, tá? Porque se somar esse zero aqui não vai mudar nada. Beleza. Fazendo isso, agora nós temos como concluir aqui fazendo Bhaskara, né? Primeiro vamos encontrar o nosso delta, se vocês se recordarem. B² menos 4 vezes A vezes C. O nosso B aqui, o termo que acompanha somente o x, né? Se vocês se lembrarem, a forma padrão, né, que nós temos de uma função de segundo grau é ax² mais bx mais c. Então, quem é o nosso b? Aqui é o termo que acompanha o x. Então, nós temos que o 3² menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 0. Se vocês observarem aqui, verão que esse termo aqui, ó, vai ser 0. Vocês nem precisam mexer com ele. Por quê? 4 vezes 1 vezes 0, próprio 0. Então, se preocupe somente com o b. 3², 9. Então, nosso delta é 9. Simples. Continuando na fórmula, nós temos que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Vocês se recordam muito bem. Somente substitua aquilo que você já tem. Quem é o nosso b aqui? É o 3. Então, fica menos 3, mais ou menos a raiz do delta. Quem é o nosso delta aqui? 9, que a gente acabou de encontrar. Então, coloque o 9 na raiz. Simples. Então, teremos menos 3, mais ou menos raiz de 9, dividido por 2 vezes 1. Simplificando isso daqui, nós temos o seguinte, que x agora é menos 3 mais ou menos 3. Raiz de 9, 3. Menos 3 mais 3, mais ou menos 3, perdão, dividido por 2. Aqui nós separamos e encontramos as duas raízes, já que é uma função de segundo grau. Então, a gente separa. Eu separei os termos aí, vocês fazem da maneira que vocês achar melhor. Então, teremos que o x1, ou x', dependendo da maneira que você costuma falar, será menos 3 mais, né, primeira operação que nós vamos fazer, mais 3 dividido por 2. Então, menos 3 mais 3 dividido por 2, menos 3 mais 3, 0. 0 dividido por 2 é o próprio 0, certo? Bom, e seguindo a regrinha aí, nós temos que o x2 nós faremos com a operação negativa. Ou seja, menos 3 com menos 3 deu menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Portanto, as raízes dessa equação e dessa função do segundo grau é 0 e menos 3, certo? Bom, o próximo exercício que nós temos aí segue o mesmo padrão do exercício passado. Se vocês se recordarem, são funções de segundo grau, no qual a gente precisa encontrar as raízes de uma função, certo? Eu disse para vocês no exercício passado que era somente a gente utilizar nosso querido Bhaskara para poder resolver isso daí, tá? O que a gente precisa entender nesse segundo exercício é o seguinte: ele me deu uma função, x² mais 2x menos 8. Se vocês olharem para a questão, ele me perguntou, a pergunta final que ele fez aí,
qual é a quantidade de produtos que deveriam ser produzida para que, conforme essa função, não houvesse custos. Isso aqui é bastante interessante para a gente poder entender. Por quê? Se ele está falando que não houve custos, então o resultado disso aqui tem que ser zero, certo? Isso aqui é uma equação completa de segundo grau para que a gente possa usar Bhaskara para poder resolver. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero, sem custos, certo? Bom, já que agora nós temos uma equação completa, somente a gente precisa achar o nosso delta e utilizar a fórmula. Então, passo a passo aqui, nós teremos que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O nosso b, termo que acompanha o x aqui, o valor 2. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o nosso a, vezes menos 8, que é o nosso c. 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, menos 4, e menos 4 vezes menos 8, cuidado com o sinal aqui, menos vezes menos mais, então mais 32. Então temos que o nosso delta, 36. Beleza. Vamos lá para a segunda parte, menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. O nosso b, se vocês olharem aqui novamente, 2. Então menos 2 mais ou menos a raiz de 36, que é o nosso delta que a gente encontrou, dividido por 2, menos 2 mais ou menos raiz de 36 é 6, dividido por 2. Bom, nosso primeiro fator que nós vamos encontrar aqui, nossa primeira solução, x1 ou x', dependendo da maneira que você vai encontrar aí. Beleza. Nós temos aqui então, que menos 2 mais 6, dividido por 2. Menos 2 mais 6, o famoso some e dá o sinal do maior, né? Então menos 2... subtrai e dá o sinal do maior, então 6 menos 2, 4, sinal do maior 6, então mais 4 dividido por 2, igual a 2. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda solução. Menos 2 com menos 8, menos 10. E menos 10 dividido por 2, menos 5. Aí você vai perguntar, mas professor, só tem uma questão, só tem uma alternativa, nas alternativas só tem um elemento. E aqui a gente encontrou dois elementos. Por que ficou dessa maneira? Simples. A gente está falando de custo, de valor e de preço, certo? E quando nós estamos falando aí de produto, nesse caso nós não vamos considerar o menos 5, porque não existe a possibilidade de a gente produzir menos 5 produtos, como o exercício pediu. Ele pediu qual é a quantidade de produtos que deveria ser produzida. Então, nesse caso aqui, ó, o menos 5 não serve para a gente, tá? Então, não precisa utilizar ele. A nossa resposta é 2, tá bom? Pessoal, então continuando aqui, mais um exercício para a gente de função de segundo grau, bem simples para a gente poder resolver. Ele me deu uma equação, uma função do segundo grau, e nós precisamos encontrar as raízes dela, ou zero, dessa função. De que maneira que nós precisamos encontrar ela? O exercício disse que nós temos um x1 e um x2, que é as nossas raízes que nós vamos encontrar. E o que ele pediu? Que o resultado... Qual é o resultado do produto dessas duas raízes? Ou seja, não basta a gente somente encontrar as raízes. Nós precisamos multiplicá-las para poder encontrar o resultado. Então, se você achou o x1 e o x2 e não encontrou a resposta, possivelmente é porque você não multiplicou esses dois termos, tá? Então, seguindo a mesma ordem, nós temos a função f de x, que é igual a x ao quadrado, menos 5x, mais 6, igual a zero. Bom, seguindo o mesmo padrão, vamos encontrar o nosso delta aqui, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, o nosso b, termo que acompanha o x aqui. Então, menos 5 ao quadrado, eu já fiz direto aqui para vocês ganharem tempo. Então, o nosso 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, certo? 1 é o nosso a e 6 é o nosso c. Então, 25 menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, fica 25 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, 25 menos 24, 1. Tá? Bom, nós temos o nosso delta, que nós faremos agora, encontrar as raízes. X, que é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. X será o menos b. Prestem bastante atenção nisso daqui, ó, que o termo b aqui na função é negativo. E nós temos um negativo aqui no b, então tem que fazer a mudança do sinal. Menos e menos aqui, mais. Então, 5 mais ou menos raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. 5 mais ou menos 1 dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2 e a raiz de 1 é 1, certo? 1 vezes 1 é 1, então a raiz de 1 aqui, 1. Beleza, nosso primeiro x1 que nós vamos encontrar aqui. 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3.
o nosso x2 que nós vamos encontrar aqui, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Muitos de vocês devem ter encontrado esses dois valores aí, mas possivelmente não marcou a resposta certa, ou ficou na dúvida na hora de marcar a resposta, porque às vezes não tinha entendido que era para multiplicar esses dois valores. Então, já que a pergunta, a questão aí pediu para a gente multiplicar o x1 e o x2, vamos fazer isso. O nosso x1 está aqui e o nosso x2 está aqui. Então, x1 vezes x2 é a mesma coisa que 3 vezes 2, que é 6, certo? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E teremos novas videoaulas durante a semana também com os novos exercícios. Qualquer dúvida que vocês precisarem, podem me mandar lá nas redes sociais. Qualquer outra pergunta que surgir durante a semana, não fiquem com medo ou com vergonha de atrapalhar ou algo do tipo, que a gente está sempre à disposição. Então um abraço a todos vocês, né? Cuidem-se bem e até a próxima. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula aqui para vocês que eu vou estar trazendo. Durante a semana nós teremos mais outras videoaulas por aí também, para que vocês possam corrigir as atividades em que vocês receberam nas últimas semanas aí, na semana passada. Bom, essa atividade aqui, que ficou dessa semana, se vocês forem analisar as três aí que eu deixei para vocês, vamos estar corrigindo as três. Todas elas a gente precisa somente da lei do seno, ou da lei dos senos, né? Que consiste simplesmente em você utilizar lados de um triângulo qualquer com o seno do seu ângulo, certo? Então nós temos lá, pelaquela definição que vocês já viram, que A dividido por seno de A é a mesma coisa que B dividido pelo seno de B, que é igual ao lado C dividido por seno de C. Lembrando que aqui nós temos lados e aqui nós temos ângulos, tá? Lado, ângulo, lado e ângulo. Esse exercício em questão aqui, ele pediu somente que a gente encontrasse o nosso x aqui, ó, se vocês olharem aí no enunciado, no lugar desse x, ou o lado, o comprimento aqui, a reta AC, que é a mesma coisa que o x, beleza? Então, seguindo essa recomendação que ele nos deu aí, e outro detalhe também que é importante, que o exercício falou para a gente utilizar raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7. Se atentem para isso daí, tá? 1,4, 1,7. Beleza. Então nós precisamos encontrar o lado AC, ou o nosso x aqui, que é a mesma coisa. Então, vamos identificar no desenho aí que ele passou para a gente, quem são esses termos que a gente precisa encontrar aí. Bom, se eu preciso encontrar o lado A e o lado C aqui, esse segmento de reta, então eu preciso envolver esses lados aí para que eu possa conseguir utilizar a lei do seno. Eu preciso interpretar esse triângulo aí para ficar mais fácil compreender o exercício. Bom, ele me deu um lado que mede 10 centímetros, um lado X que eu não sei, o ângulo de 60 e o ângulo de 45 graus. Se vocês recordarem lá daquela tabela que eu passei para vocês nas últimas aulas, sobre os ângulos notáveis, seno de 30, 45 e 60 graus, cosseno de 30, 45 e 60 graus. Mas vamos focar somente agora no seno, tá bom? Então, seguindo essa lógica aqui, nós temos que o lado A, né, que seria o lado oposto ao ângulo que nós temos aqui de 60 graus, é os nossos 10 centímetros aqui, é o nosso A. Então, 10 centímetros é o nosso A. Só substituir A por 10. Beleza. Nós temos o ângulo de 60 graus e aqui nós temos o ângulo de 45 graus em B, certo? Já que ele me deu esse ângulo de 45 graus e falou que o lado oposto a ele é o que a gente precisa encontrar, basta que a gente use a mesma relação que a gente fez com o A. Ou seja, em A nós colocamos o 10 dividido por seno de A, que é 60. E em B nós colocamos a mesma coisa. Nós não temos o B, nós vamos descobrir esse valor B aqui, que nós chamamos de x, né, que é o B lá da fórmula. Então, vamos colocar x dividido pelo seno de 45. Já está aqui para vocês verem. Ó, então, no lugar do A, 10. No lugar do seno de A, seno de 60 graus. No lugar de B, x. No lugar do seno de B, 45 graus. Bom, na tabelinha, se vocês olharem, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Bom, o exercício diz o seguinte, que eu tenho que colocar 10 dividido por seno de 60 graus.
E ele disse que quando eu fosse utilizar raiz de 3 ou raiz de 2, era para eu substituir por 1,7 ou por 1,4, tá? Como aqui seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, eu já substituí direto aqui o raiz de 3 por 1,7. Ou seja, onde era 1,7 aqui, era o meu raiz de 3. Eu só troquei porque o enunciado falou para mim que quando fosse utilizar raiz de 3, substituísse então por 1,7. Ah, professor, posso utilizar a raiz? Pode, mas às vezes você não vai encontrar um resultado que está lá na alternativa correta, tá? Porque às vezes você vai encontrar um resultado que não é que a alternativa que o exercício pediu. Então, substitui direto. Então, ficou 10 dividido por 1,7 dividido por 2. Igual a x dividido por 1,4 dividido por 2. Eu separei aqui essas duas operações. Primeiro eu dividi 1,7 por 2 e depois eu dividi 1,4 por 2. 1,7 dividido por 2, ou seja, a metade de 1,7, 0,85. A metade de 1,4, 0,7. Temos aqui duas frações. Se vocês recordarem, eu posso multiplicar esses termos. Vocês devem conhecer também. Eu posso multiplicar eles cruzado, ou posso passar esse termo multiplicando, dividindo, aquela coisa toda que vocês já sabem fazer. Então vamos multiplicar cruzado aqui, que fica mais fácil de vocês verem aí melhor nessa folha, tá? Então, 10 vezes 0,7, 7. E 0,85 vezes x, 0,85x, tá? Então, o que eu faço aqui agora? Isolo o x para encontrar o valor dele. Eu tenho 7 aqui e esse 0,85 está multiplicando x. Eu vou trocar ele de membro dividindo. Então, eu vou ter 7 dividido por 0,85. 7 dividido por 0,85x. Portanto, se você dividir na sua calculadora, e dependendo do número de casas que você utilizou, certo? Para o raiz aqui que ele passou para a gente, para essas raízes, você encontrará um resultado aí aproximadamente a 8,24 centímetros, tá bom? Então, essa resposta aí, 8,24 centímetros. Bom, seguindo aí a lista de exercícios que a gente tem, somente 3 essa semana, mesmo questão da pergunta anterior, lei dos senos. O que ele pediu? Para a gente encontrar a menor distância entre a casinha, né, e a árvore que esse rapaz estava observando aí. Qual que era a menor distância entre a casinha e a árvore? E ele já deu para a gente aqui o x. Lembrando para vocês, eu passei para vocês, que como nós estamos utilizando a lei dos senos, ele serve para qualquer tipo de triângulo, não somente para o triângulo retângulo. Basta que eu tenha lados ou ângulos com valores para que eu possa utilizar e encontrar esse elemento, tá? 2 lados e um ângulo, ou 2 ângulos e um lado, desde que a gente tenha isso, a gente consegue encontrar o quarto valor. Beleza, seguindo a mesma questão, igualzinho a da questão anterior, lei dos senos, A dividido por seno de A, B dividido por seno de B. Bom, vamos utilizar a mesma situação aqui. Eu chamei de A o lado oposto ao ângulo de 45 graus aqui. Nossa casinha aqui, ó, oposto à casinha, chamei de 120, que é o nosso Azinho, né? 120. Bom, dividido por quem? Pelo seno do ângulo dele. Quem que é o seno do ângulo dele aqui? 45 graus. Então, seno de 45 graus. Igual a B. Quem que é o nosso lado B aí? A gente precisa encontrar, então, o nosso B é a mesma coisa que o X aqui. Coloquei X. Beleza. Quem que é o ângulo oposto a ele aí? 120 graus. Então, dividido por seno de 120 graus. Beleza. Nessa situação aqui, o exercício não pediu para a gente transformar a raiz de 2, ou raiz de 3, raiz de 5, nada disso para um número real. Então, tanto faz a resposta com a raiz ou em número racional, tá? Tanto faz vocês utilizarem aí. Eu transformei em número racional para que fique mais fácil para vocês fazer o exercício aqui, que fique uma maneira mais simples para vocês entenderem, tá? Mas se quem que usou raiz, tudo bem, pode usar. Então, seguindo aqui, nós temos que seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Aí você vai perguntar, professor, mas lá naquela tabela que a gente tem, não tem o seno de 120 graus. A gente só tem 30, 45 e 60. Eu até deixei também um exercício e um textinho explicando como que a gente encontra isso daí. Se vocês se recordarem,
os ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Por quê? O triângulo, principalmente se você pegar um triângulo retângulo, se você analisar bem, a metade de um quadrado é um triângulo, certo? Então, se a soma de todos os ângulos de um quadrado é 360 e um triângulo é metade de um quadrado, então a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Aqui serve essa mesma definição, ou seja, a gente tem 120 graus aqui, 45 graus aqui. Se eu somar 120 com 45, 165, mais 15, que é o que tem aqui, 180, tá bom? Tá, mas para que isso serve para mim? Para que isso serve eu saber que os ângulos internos, a soma dos ângulos internos é de 180 graus? Simples, eu preciso disso para poder resolver esse exercício. Por quê? Eu não sei qual é a angulação, o ângulo de 120. Se a gente utilizar essa regrinha aqui, ó, que é só fazer o seguinte, eu pego o total das somas dos ângulos internos de um triângulo, que é 180, tá? E subtraio pelo ângulo que eu tenho, tá bom? É só fazer 180 menos 120. 180 menos 120, 60. Ou seja, o ângulo de 60 graus é a mesma coisa que o ângulo de 120 graus, tá bom? Então, 120 graus é igual a 60 graus. 60 graus a gente tem na tabelinha, raiz de 3 sobre 2, ou seja, 120 graus e 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Toda vez que você precisar fazer isso, eu tenho que seno de 100 graus, seno de 150 graus, como que eu faço? Pega o total da soma dos ângulos e subtrai pelo que você tem, que você encontra lá naquela tabelinha, tá? Isso, claro, para aqueles ângulos notáveis, tá bom? A gente vai estar sempre trabalhando com aqueles ângulos lá da tabelinha. Feito isso, seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Vai seguir o mesmo procedimento do exercício passado. Multiplica lá, o famoso multiplica cruzado. Você vai ter raiz de 3 sobre 2 vezes 120, tá aqui. E raiz de 2 sobre 2 vezes x, tá aqui. O que eu fiz? Acompanha aqui, ó. Se vocês observarem, eu tenho um 2 aqui e um 2 aqui também no denominador. O que isso quer dizer? Por que aqui em cima ele já sumiu, se vocês olharem aqui? Simples. Se a gente fizesse aqui, ó, se eu pegasse esse 2 e passasse ele multiplicando para lá, ou se eu pegasse esse 2 aqui e passasse multiplicando para lá, eu cancelaria esse denominador com esse denominador aqui. Não sei se vocês se lembram, quando eu tenho uma equação com denominadores iguais, eu posso cancelá-los, tá? Porque é a mesma coisa de eu passar multiplicando aqui esses termos, eu vou cancelar esses termos, tá bom? Então, continuando aqui, cancelei esse 2 que estava aqui, então ficou raiz de 3 vezes 120. Raiz de 3 vezes 120. Não sei se está dando para vocês verem melhor aqui. Aí. Raiz de 3 vezes 120. Igual a raiz de 2 vezes x. Tá bom? Aí o que eu fiz? Vocês poderiam muito bem fazer aqui por 120 vezes raiz de 3 igual a raiz de 2 vezes x. Eu transformei em racional. Às vezes fica mais fácil quando você transforma em racional. Às vezes você consegue trabalhar melhor com racional. Vai ter alguns momentos que é mais fácil você trabalhar com a raiz. Tanto faz, como eu disse para vocês. Tanto faz, desde que você consiga resolucionar o problema. Então fica 1,7, que é o raiz de 3, vezes 120. E do outro lado, 1,4 vezes x, que é o nosso raiz de 2, 1,4. Bom, 1,7 vezes 120, vocês fizerem aí 204, tá? 1,4 vezes x, o próprio 1,4. Bom, eu dividi aqui 204 por 1,4, tá? E encontrei o valor do nosso x, que deu aí aproximadamente 147 metros, tá? Dependendo, como vocês puderem observar aí, eu utilizei raiz de 3 como 1,7 e raiz de 2 como 1,4. É claro que isso aqui é um número racional, então tem infinitos elementos aqui ainda. Então, eu utilizei 1,7, mas se você colocar aí na sua calculadora raiz de 3, você vai ver que não tem mais do que 1,7. Tem vários elementos aqui. Então, às vezes você pode encontrar aí 145, alguma coisa, 146, alguma coisa, por conta do número de casas decimais que você utilizou. Mas a resposta aqui, aproximadamente 147 metros é a distância dessa casinha aqui até a árvore. É a menor distância aí entre a casinha e a árvore, tá bom? Pessoal, para a gente poder encerrar aqui essa lista com essas 3 atividades, o último exercício, mesma situação, lei dos senos, tá bom? Ele me deu o triângulo ABC e pediu para encontrar esse lado AB aqui ou lado X, tanto faz, tá bom? A letra que você quiser utilizar. Como a gente tem um lado aqui e 2 ângulos, dá para a gente utilizar a lei dos senos de forma bem fácil aqui. Basta que eu chame o meu A
do lado conhecido que eu tenho, 6 raiz de 2, e o seno de A, o ângulo oposto a esse lado, 45, então seno de 45 graus. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Já que eu quero encontrar o lado AB, vou chamar ele de B, tá? Mesma coisa, ou de X, se vocês colocarem, eu coloquei X aqui no lugar do B, tá? Ou AB, tanto faz. Então, esse B aqui eu troquei por X, e o seno de B, que é o ângulo oposto a esse segmento, 30. Então, seno de B, seno de 30. Beleza. Se vocês olharem na tabelinha lá que a gente tem, dos ângulos notáveis, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 30, meio, tá bom? Aí vocês poderiam perguntar, professor, eu posso multiplicar aqui cruzado, certo? Antes da gente fazer isso, a gente precisa resolver um probleminha aqui que às vezes pode confundir vocês, que é o seguinte. Nós temos aqui uma fração dividida por uma outra fração. Se vocês se recordarem lá daquela regrinha que a gente sempre faz, de conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Então foi o que a gente fez aqui, ó. Eu mantive a primeira fração, 6 raiz de 2, ó, 6 raiz de 2, e multipliquei pelo inverso da segunda. A segunda fração não era raiz de 2 sobre 2? O que seria o inverso de raiz de 2 sobre 2? 2 dividido por raiz de 2, tá bom? Perceberam isso aí? Raiz de 2 sobre 2, 2 dividido por raiz de 2. Fiz a mesma coisa do outro lado da igualdade. Não é x dividido por meio? Então eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, era x dividido por 1 meio. O inverso de meio, 2 sobre 1. Ó, 1 sobre 2, 2 sobre 1. Tá? Multipliquei por 2 sobre 1. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu tenho esse mesmo elemento multiplicando e dividindo no mesmo tempo. Era como se eu tivesse, por exemplo, um 2 multiplicando 1 dividido por 2. Perceberam? Ó, eu tenho o mesmo elemento multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. Eu posso anular eles, tá? Para facilitar aqui o processo. Então, se vocês perceberem o que eu fiz aqui, eu tirei a raiz de 2 e essa raiz de 2 e fiz somente 6 vezes 2. Tá vendo? 6 vezes 2, 12. A raiz de 2 sumiu com a raiz de 2. Eliminei elas aqui, ó. Dividi elas, tá bom? Fiz a mesma coisa do outro lado, ó. 2 vezes x, 2x. Né? 2x dividido por 1, 2x. E para finalizar aqui, simples. Eu peguei esse 2 que estava acompanhando o x, isolei o x para poder encontrar ele, dividi 12 por 2. 12 dividido por 2, 6. Então, esse lado aí tem o tamanho de 6, certo? Pessoal, qualquer dúvida, me chamem lá nas redes sociais, podem perguntar a qualquer hora que vocês precisarem, tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula aqui para vocês, em relação agora à matemática aplicada do segundo ano, tá? Os dois exercícios que eu deixei para vocês da semana passada. Se vocês olharem e analisarem, nós temos dois exercícios que vai envolver sistemas de equações de primeiro grau. Bem simples para a gente resolver, tá? Basta que a gente leia o problema e entenda da melhor maneira possível. O primeiro exercício ele pediu o seguinte, né? Ele falou que a Maria tem uma bolsa com R$15,60 em moedas. Vocês têm um enunciado aí e vai acompanhando comigo. De 10 centavos e moedas de 25 centavos. Ou seja, a soma dessas moedas tem que dar R$15,60. E eu escrevi aqui, ó. Eu tenho moedas de 10 centavos, eu não sei a quantidade que é, então eu chamei de X. E eu tenho moedas de 25 centavos, eu não sei a quantidade que é. É o que eu preciso encontrar. Chamei de Y. A soma disso tudo tem que dar 15,6 ou R$15,60, tá bom? Só que eu preciso de mais uma informação que ele me deu em sequência. Ele falou o seguinte: dado que o número de moedas de 25 centavos é o dobro do número de moedas de 10 centavos, o total de moedas na bolsa dela. Ele quer saber. Bom, o que ele falou? Que o dobro das moedas de 25 centavos, perdão, que o número de moedas de 25 centavos é o dobro do número de moedas de 10 centavos, ou seja, 2x, ou seja, duas vezes 2x é igual a y, é o dobro de moedas da outra. Basta que eu utilize as duas equações para a gente poder encontrar esses resultados aí e saber quantas moedas tem cada uma aí, a quantidade de moedas tem na bolsa dela. O que eu preciso fazer aqui então? Se vocês recordarem, nós podemos fazer ou por substituição ou por método de adição, ou subtração, dependendo da maneira que você achar melhor. Vamos fazer aqui da seguinte maneira. Ele falou para mim que o x aqui, o y, perdão, é a mesma coisa que 2x. Onde eu tenho o y aqui em cima, na minha equação, eu chamo de quê? 2x. Então eu fiz isso.
Ele não está falando que 2x é igual a y, então y é igual a 2x. Então vamos trocar o nosso y por 2x. Seguindo aqui, 0,10x, ou seja, moedas de 10 centavos, mais 0,25y. Quem que é o nosso y aqui agora? 2x. Para que eu estou fazendo essa troca? Para que todo mundo aqui agora fique igual. As incógnitas aqui fiquem iguais e eu consigo encontrar o valor do meu x. Então ficou 0,10x mais 0,25 vezes 2x. Esse vezes 2x aqui, ó, é o nosso y. Ó. Quem era y virou 2x, tá vendo? 0,25 vezes 2x igual a 15,60. Ficou fácil aqui agora, por quê? Vou repetir o 0,10x mais 0,25 vezes 2, 0,5 vezes x, 0,50x, igual a 15,60. Vou somar. Perceberam que eu só tenho x e eu só tenho x aqui agora? Antes eu tinha x e y. Perceberam isso? Agora fica mais fácil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e somar 0,10 com 0,5, ou melhor, 0,10 com 0,50, 0,60. Ou seja, 0,60 vezes x igual a 15,60. Vou dividir 15,60 por 0,60, tá bom? Então, 15,60 dividido por 0,60, 26. Encontramos aí, então, a quantidade de moedas de 10 centavos, tá bom? Agora, já que a gente encontrou a quantidade de moedas de 10 centavos, eu não preciso fazer todo esse processo aqui para encontrar as de 25 centavos. Basta que eu substitua o meu x lá na equação por 26. Então, eu peguei essa equação aqui, ó, e substituí por o x por 26. Substitui o x por o número 26. Então, 2x é igual a y, 2x é igual a y. 2 vezes 26, certo? É igual a y. Então, 2 vezes 26 deu 52, meu y vale 52. Terminou o exercício? Não. Ele pediu o quê? O total de moedas. Ele não pediu quantas moedas de 10 e nem quantas moedas de 25. Ele quer saber o total de moedas. Então, o que eu faço? Somo as duas moedas que eu tenho. Então, ele quer saber aqui, ó, quanto que é o meu x mais y. Quem é meu x? 26. E quem é meu y? 52. 26 mais 52, 78. Correto? Pessoal, para a gente encerrar aqui o último exercício, matemática aplicada segundo ano, tá bom? Outro sistema de equação, se vocês derem a pergunta, eu vou ler com vocês aqui para a gente entender melhor. Diz o seguinte: em uma praça há 18 crianças andando de bicicleta ou de skate. Já vamos retirar essa informação. Temos quantas crianças? 18 andando de bicicleta ou andando de skate, tá? Eu chamei de x e de y aqui para ficar mais fácil. Às vezes vocês têm o costume de usar outras letras, ou pode usar simplesmente x e y também, tá? Eu sempre uso x e o y porque é mais fácil para mim. Faço da maneira mais fácil para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que ele falou? Que eu tenho pessoas andando de bicicleta, que eu chamei de x, e pessoas andando de skate, chamei de y. E o total dessas pessoas, dessas crianças, deu 18. O que ele fala em sequência? No total, há 50 rodas girando pela praça. Informação importante. Quantas crianças andam de bicicleta e quantas crianças andam de skate? Bom, o que ele falou? Que o total de rodas que a gente tem é 50. Então eu já até coloquei aqui depois da igualdade. Se é total, vou colocar aqui depois da igualdade. O que a gente precisa prestar atenção é o seguinte: no número de rodas que tem uma bicicleta e o número de rodas que tem um skate. A gente sabe que o número de rodas de uma bicicleta é 2. Então eu chamei de 2x, 2 rodas de bicicleta, tá? E a quantidade de rodas de um skate, para quem não sabe, é 4. Então eu chamei de 4y, ou seja, 4 rodas do skate, perdão. E o total de rodas girando, 50. Montei o sistema? Montei. Vou utilizar o método da adição ou o método da substituição, que fica mais fácil para vocês, que a gente sempre fez, tá bom? O que eu vou fazer? Nesse caso aqui, se vocês perceberem, eu multipliquei por menos 2. Para que eu multipliquei por menos 2? Para deixar esse x aqui oposto a esse x, cortar eles e todo aquele processo que vocês já sabem, tá? Então, x vezes menos 2, menos 2x. Y vezes menos 2, menos 2y. E tomem bastante cuidado aqui, ó. Tem muita gente que esquece de multiplicar quem está depois da igualdade. Não esqueça de multiplicar quem está depois da igualdade, tá bom? 18 vezes menos 2, menos 36. Segue o procedimento, ó. Menos 2 mais 2, fiz adição,
isso aqui some, 0, tá? Menos 2 mais 4, sinal do maior 4, então subtrai 4 menos 2, 2. E para a gente encerrar aqui, ó, menos 36 mais 50, mais 14. Tomem cuidado com o sinal. Vou dividir 14 por 2, y é igual a 14 dividido por 2, que é 7. Ou seja, encontramos aí uma quantidade de pessoas. Quem é o y? A gente chamou lá em cima. Y a gente chamou de skate. Então, 7 pessoas andam de skate. Preciso fazer o mesmo processo de novo? Não. Basta que você pegue qualquer equação que você já tem aqui e substitua o valor que você encontrou. Eu peguei aqui a primeira equação e substituí. X mais y igual a 18. Quem é o nosso y? 7. X mais y igual a 18, então ficou x mais 7 igual a 18. Peguei o meu 7, passei para o outro termo, vai passar negativo, então ficou x igual a 18 menos 7. Quanto que é 18 menos 7? 11. Então, nós temos que 11 pessoas andam de bicicleta e 7 pessoas andam de skate. Qualquer dúvida, me chama lá nas redes sociais, WhatsApp, qualquer coisa, estou pronto lá para ajudar vocês, tá certo? Um abraço a todos e cuide-se bem.